Muito bem-vindo mais uma vez à nossa sala de ensinamento. Estamos a continuar com o nosso estudo, o livro de Daniel. Estamos a chegar passando o meio de capítulo 8. Este grande capítulo, já falamos muitas coisas, mas este carneiro, também a bode, representado Médio-Pérsia, Grécia, este último bode, Alexandre Grande, que conquistou o mundo conhecido na era dele, mas também por vencer, ele pouco depois morreu. 4 reinos tomaram reino no lugar dele, e também dentre deles saiu deste pequeno chifre, anticristo. Falamos muito nas últimas vezes sobre este anticristo. Quem ele é, nomes dele, de onde ele vai surgir, mas também dando-nos orientação. Pouco, estamos a aumentar o nosso entendimento destes últimos tempos. Vou dizer a nossa fé desta forma. Fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Mas vou dizer, não qualquer ensinamento. Uma pessoa pode abrir a Bíblia e fazer grande ensinamento, mas se não é segundo a Bíblia, então não é nada. Como podemos chegar à conclusão certa? Manejando bem a palavra de Deus. Escritura como escritura. Defendendo, provando a nossa crença, não de uma opinião, mas por comparar um versículo com outro, reconhecendo o contexto. Deus vai dar-nos pouco mais, vai abrir o nosso entendimento. Então, no fim, podemos chegar à conclusão certa. Então, mas Daniel capítulo 8, acabamos a nossa última vez. Vou começar com este versículo 14, vou ler 13 e 14, que vai ajudar-nos pela introdução como nossa lição de hoje. Então, Daniel capítulo 8, versículo 13 diz: Depois houve um santo que falava e disse aos outros aquele que falava: Até quanto durará a visão do sacrifício contínuo, ou vou dizer diário, e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército, a fim de serem pisados? 14. E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, dia de 24 horas. E o santuário será purificado. Então, eu mostrei a última vez, mas na verdade, doutrina do Testemunho de Jeová, também adventista, que antes da chegada de Cristo, isso é como a volta de Israel para a terra deles, voltando de cativeiro para reconstruir, pode ser Jerusalém, pelo menos no caso de adventistas. Mas o início deste período, eles querem dizer, este 2.300 dias realmente são ligados com 2.300 anos. Então, eles predizeram a volta de Cristo no meio do século XIX, que não aconteceu. Eu mencionei a nossa última vez, mas com William Miller, como líder, ou eles foram ligados, mas separando depois para criar outro. Isso foi depois da segunda tentativa errada. Mas ele entrou o lugar santíssimo lá no céu, a presença de Deus, o trono dele, chamando esta doutrina julgamento investigativo, que não é segundo a Bíblia. Jesus já está lá. Falamos sobre isto desde o tempo de Paulo, realmente desde a volta dele ao céu. Então, eles
abusam esta ideia de 2.300 dias. Eu mostrei outra coisa no fim. Eu mostrei Êxodo, capítulo 29, quando este sacrifício contínuo foi sacrifício dado a cada dia, de manhã, à tarde e de manhã, segundo a operação do templo. Mas toda a operação tem 2.520 dias em total. Então, lembra-te, é a última semana de Daniel, semana profética, não semana de dias, mas semana de anos. Por dizer 520 dias, estamos a dizer 7 anos com 360 dias, os dias num ano profético. E eu sei, o calendário mudou um pouco, e eu penso que é muito complicado de simplesmente dizer, cada dia é igual a um ano. Achamos isto algumas vezes com profecia na Bíblia, mas isso não é prova bastante para aplicar isto a esta profecia também, porque a Bíblia é muito claro, este sacrifício contínuo. Também nesta mesma passagem está a dizer tarde e amanhã. Cuidado. Mas 2 períodos. Cada período, 1.260 dias. Mas também 2.300 dias. Alguns vão considerar o início como o início daquele sacrifício, outros vão contar começando como o fim daquele sacrifício contínuo. Provavelmente eu vou concordar com este primeiro, mas não posso dizer com certeza. Muitos eventos precisam de acontecer e eu não tenho entendimento. Eu ouvi dizer que não há luz suficiente dada para chegar a determinar conclusão certa. Desta forma, como eu disse a última vez, profetizamos em parte. Vou dizer, sem comparar a Escritura com a Escritura, eu posso criar qualquer coisa de doutrina. O que a Bíblia diz, interpretação privada. Não segundo o Espírito Santo, não segundo as Escrituras. Devemos ser como aqueles de Bereia, Atos capítulo 17, versículo 11, que procuraram a Escritura cada dia para confirmar estas coisas são assim ou não. É necessário estudar a Bíblia. Eu posso ir ao YouTube e eu posso achar qualquer ensinamento para apoiar qualquer doutrina. Mas o que diz a Bíblia? Isso é a nossa chave. Então, mas acabamos a nossa última vez falando sobre alguns períodos pequenos mencionados no livro de Daniel. Vamos abrir Daniel capítulo 12. Ainda não limos estas. Mas vou ler versículo 11 e 12. A Bíblia diz, versículo 11, e desde o tempo em que o sacrifício contínuo foi tirado e posto a abominação desoladora. Então, tirado aqui, é claro, mas também a abominação de desolação. É o mesmo momento, no meio da tribulação, como aquela ressurreição de Anticristo, como fio de perdição. Mas haverá 1.290 dias. Mas este período é 1.260 dias. Então, ele está a dizer, neste versículo 11, há um período além deste 1.260 dias, chegando a 1.290 dias, mais 30 dias. Mas, 12, bem-aventurado o que espera, chega até 1.335 dias, mais 45 dias. 13, tu, porém, vai até ao fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Ok.
há alguns dias aqui no fim, é necessário dizer, eu sou estudante, vou procurar entender mais. Simplesmente quero te entender. Há coisas, vou dizer também, eu penso que não vai ser muito perto do fim deste período, mas eu penso que é muito possível a tribulação. Falamos geralmente tribulação 7 anos, dividido em 3 anos e meio, primeira parte, 3 anos e meio, segunda parte. Segundo a profecia, entendemos deste contexto, ajuda-nos para organizar os nossos pensamentos. Mas, na verdade, o fim deste segundo 1260 dias é ligado com a segunda vinda. Eu penso que assim. Eu penso que é muito possível esta grande tribulação, aquela última parte, acaba um pouco antes. Vai acontecer antes da chegada de Jesus aqui, mas antes deste 1260 dias. Então, simplesmente, eu sou estudante, por mim aprender mais e estou a procurar mais. Vou partilhar contigo quando eu estou a aprender mais. Mas também partilhe comigo. Espero que está na Bíblia bastante para achar algumas coisas. E também vou falar sempre com o meu pastor, que é mais inteligente na palavra do que eu. Marco, mas como aconteceu isto? Não. Quando eu criei a igreja, eu procurei uma igreja não ligada com esta profecia, chamada profecia de hoje. Eu não fui muito preocupado com cura. Eu não fui muito preocupado com línguas ou música carnal ou outra coisa como isto. Em primeiro lugar, eu queria achar pastor. Vamos ler 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17. Os presbíteros, pastores, que governam bem, sejam estimados por dignos de duplicada honra. Principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Eu queria pastor que trabalhou na palavra e na doutrina. Está a ver, não? Isso é importante. Como vou crescer sem pessoa apresentar coisa nova para mim? Algumas vezes, quando a pessoa recebe coisa nova, ele começa a resistir. Não é possível, não como isto. Mas estude um pouco antes de abrir a boca. Fica paciente com Deus. Por isso ele vai abençoar-te por ser mais pronto de ouvir do que falar. 2 ouvidos, uma boca só. Ok, mas simplesmente esta figura espero que vai ajudar-te com o entendimento desta profecia. Daniel capítulo 8, versículo 14. Então, quero continuar. Vamos voltar a Daniel capítulo 8. E quero ler versículo 15 até 18. A Bíblia diz: E aconteceu que, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei o significado. Vou dizer, voltando um pouco atrás, mas este 13, depois houve um santo que falava e disse a outro santo, aquele que falava. Mas pode ser, eu penso que provavelmente chamar os santos aqui, mas lembra-te, já estudamos isto, santos aqui não são o mesmo de santo do Velho Testamento. Pode ser anjos aqui. Eu vou dizer isto, mas pode ser outros também, mas penso que são anjos. Ok, versículo 15. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei o significado, e eis que se apresentou diante de mim como que uma semelhança de homem. E ouvi uma voz de homem entre as margens do outro, falando como ele, pode ser como mandando ele, a qual gritou e disse: Gabriel,
dá a entender a este avisal. 17. E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, me amedrontei, e cai sobre o meu rosto. Mas ele me disse, entende, filho do homem, porque este avisal acontecerá no fim do tempo. É importante. Já falamos em 23, mas pode ser no fim do seu reinado. Mas, versículo 17 aqui, desculpe, não, este 29, e disse, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo de ira, mas também este 17, eu orei, 17, porque este avisal acontecerá no fim do tempo, mas também 19, já li, mas vou ler 18. Estando ele falando comigo, cai adormecido com o rosto em terra, ele, porém, me tocou e me fez estar em pé. Daniel, sofrendo por ganhar entendimento. E vou dizer, eu sei, pessoas hoje procuram o maravilhoso, mas aprendendo coisas de Deus é sofrimento, é fraqueza do corpo, é dor, é uma batalha. Então, não fica preocupado quando Deus não está abrindo os céus e apresentando toda a verdade a ti. Paciência. Algumas vezes vai procurar entender coisas melhores passando anos. Vou dizer, é muito importante achar uma igreja certa, o professor certo. Não estou a dizer, eu sou este professor. Mas vou procurar saber a verdade. Vou dizer isto. Se quer me dar opinião, o meu ensinamento com comparação do outro, mas forma este ensinamento. Vamos examinar, segundo a Bíblia, o que está a dizer ensinamento outro. Sim, não teve medo de examinar a palavra. E não pense que Deus não é capaz de responder às tuas orações. Ele tem todo o poder, mas paciência, passo por passo, segundo a vontade dele. Hein? Então, versículo 15, mas está a dizer, e aconteceu que, havendo eu, Daniel, tido avisal, procurei o significado, e eis que se apresentou diante de mim como que uma semelhança de homem. Daniel já teve muita experiência, desde Daniel capítulo 2. Isso foi a primeira visão, a imagem de Nabucodonosor no sonho dele, que Daniel viu. Mas ele, desde aquele capítulo, achamos Daniel como jovem, com desejo procurar entender e receber uma coisa de Deus. Vamos ler uma coisa. Deuteronômio, capítulo 29. Deuteronômio 29, vou ler versículo 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que compramos todas as palavras desta lei. Mas imagine que Daniel não estava lá. Estas coisas de Deus seriam reveladas? É boa pergunta. Deus vai revelar alguma coisa a ti como a tua vida? Mas é só me procurar segundo a vontade dele. Não pensar, eu vi este no YouTube, é excelente para nós. É segundo a palavra de Deus ou não? Deus tem, Jesus,
aqui na terra. Já falamos muitas vezes. Falou com palavras. Por quê? Não, Jesus, ele queria esconder o significado de alguns orgulhosos. Mas aos humildes crentes, ele queria liberar coisas. E ele sabia a diferença. Não você, não eu. Ele. Vamos ler Gênesis 41. Livro de Gênesis, capítulo 41. Vou ler o versículo 16. José falando perante de Faraó. E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está a mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Deus tem poder dar resposta. Nessa. Algumas vezes, como novo crente, eu lembro-me, dobrando o joelho, algumas vezes caindo com o rosto em mão, com a Bíblia aberta, tentando achar, mas realmente este reino dos céus e reino de Deus são diferentes? Pessoas pensam que Marco está aqui, ele está a seguir o ensinamento de um outro homem. Cuidado! Conhece a minha história? Vou dizer, quando eu recebi Cristo, nada, dilúvio, baleia como Jonas, eu não sabia nada. Eu aprendi a ler, mas eu achei uma coisa depois de ler um pouco. Deus tem poder para abrir o meu entendimento, mas segundo o tempo dele. Também eu costumava ler pessoas, pastores, professores diferentes, procurando achar mais da verdade, orando sempre. No fim, eu já cheguei a algumas conclusões que, para mim, eu sou muito firme. Outros olhando, aquele, ele tem esse ensinamento não conhecido, mas eu já passei tempo, já cheguei à conclusão. Por isso, ele não vai concordar comigo. A minha preocupação não é concordar comigo. A minha preocupação é nós concordamos com Deus. Mas eu reconheço uma coisa. Deus não está pronto para liberar qualquer coisa, especialmente profundezas, a qualquer pessoa. É necessário passar tempo e procurar isto. Daniel fez isto. Então, isso é pouco interessante, mas vai determinar que professor prefere no teu ensinamento. E também, Atos capítulo 17, versículo 11, aquela gembereia. Mas Daniel, capítulo 8, versículo 16. E ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, a quem gritou e disse: Gabriel, dá a entender a visão então. Mas achamos voz de homem. Eu não sei com certeza, parece, possivelmente, vou dizer, a aparência de Jesus antes da encarnação dele. Uma voz, mas de homem. Lembra-te esta teofania, esta aparência de Jesus antes da encarnação. Ele apareceu algumas vezes no Velho Testamento como anjo do Senhor, aparência do Senhor. Parece assim. Mas falando com outro chamado Gabriel, mas ele é anjo, correto, Marco? Mas vamos ler Daniel capítulo 9, versículo 21. Estando eu digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel. Mas Marco, eu pensava que Gabriel foi anjo. Que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente. Homem voando? E tocou-me a hora do sacrifício de tarde. Ele estava a voar porque é anjo Gabriel. Mas apresentado aqui como homem, vou dizer voando. Mas aparecem como homem. Sabemos que homens, anjos podem ser hospedados, recebidos de homem, mas sem pessoa saber que é anjo. Eu penso que anjo não é preocupado com colocar camisa ou casaco
no corpo dele, escondendo asas dele. Eu penso que anjo não tem asas, mas ele tem poder de voar. Amém? Muito obrigado. Mas, Daniel, capítulo 16, novamente, dá a entender a este avisado. Então, Gabriel teve entendimento para dar Daniel. Vamos ler Lucas, capítulo 1. Alguns versículos para criar um estudo mais rico, hein? Lucas, capítulo 1, vou ler versículo 19. A Bíblia diz: E respondeu o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, ou, como diz Bíblia King James, na presença de Deus. E foi enviado para dar anúncio a Zacarias, mas também no caso de Daniel capítulo 8, a Daniel. Estes anúncios são profecias em ambos destes casos e também para Maria, também Lucas capítulo 1, mas ligado com Israel e os últimos dias. Então, parece isso é a função de Gabriel para assistir, representar, informar, profetizar sobre Israel em alguns aspectos, pelo menos. Lembra-te que a expressão os últimos dias são geralmente ligados com Israel e um pouco só com a igreja. É o plano de Deus para os judeus, mas que foi suspendido depois da crucificação por Israel rejeitar o Messias dele. Vai ser restaurado no fim da idade da igreja. Ok. Por dizer, depois do fim. Mas vamos voltar. Daniel capítulo 8. Com versículo 17. A Bíblia diz: E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, mas me amedrontei e caiu sobre o meu rosto, mas ele me disse, aflição física para aprender as coisas de Deus, mas ele me disse, entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no fim do tempo, novamente ligado com os últimos dias. Ok, já limos alguns desta passagem, também li versículo 33 a 23 neste capítulo, também ligado com o último tempo. Estou a dizer isto para mostrar o contexto desta profecia, Daniel capítulo 8, mas também este pequeno chifre que é anticristo. Está a tentar mostrar-te o contexto. Mas nesta passagem vamos achar referências dos eventos dos países gentios históricas, que já aconteceram, mas também futuros, eventos proféticos, especialmente ligados com o anticristo, que já lemos. Mas, segundo esta expressão neste versículo 17, entende, filho do homem. Filho do homem, este anjo falando com Daniel, Gabriel, falando com Daniel, usou esta expressão, filho do homem. Achamos o mesmo com Ezequiel. Não somente isto, achamos o mesmo com Jesus Cristo. Então, mas simplesmente vou dizer uma coisa, muito simples. A igreja não dá referência a Jesus como filho do homem. O filho do homem é mais ligado com o ministério público dele aqui na terra. Agora, ele é o filho de Deus, ressuscitado e à destra de Deus. Para nós, ele é o filho de Deus. Ok. Então, nesta era, antes de Deus voltar para lidar com Israel novamente, ele está a lidar com o mundo através da igreja. Então, esta igreja, este corpo espiritual dele, é a maneira para alcançar o mundo. Devemos reconhecer que todos de nós temos uma parte
neste corpo e devemos procurar viver segundo este. Ok. Também, voltando a este versículo 17, mas no meio deste versículo, Daniel caiu sobre, ele disse o meu rosto, mas ele me disse, mais uma vez é anjo Gabriel, mas uma função dos anjos é entregar mensagens. Então, mas quero mostrar então algumas características destes anjos. Como eu já mencionei, eles aparecem como homens e não têm asas. Vamos ler Apocalipse, capítulo 21. Vamos ler alguns versículos. Apocalipse, capítulo 21, vou ler versículo 17. A Bíblia diz, e mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem que é a de um anjo. Anjos aparecem como homens. Mesma medida, segundo o homem, também segundo o anjo. Não somente isto. Juízes 13. Juízes no Velho Testamento, depois de Josué. Juízes 13, vou ler o versículo 3. E o anjo do Senhor, a aparência do Senhor, apareceu a esta mulher e disse-lhe, eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Então, novamente, ele parece, mas como está a dizer anjo do Senhor aqui, mas ele falou com esta mulher como homem neste capítulo, ok? Versículo 6. E então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo, um homem de Deus veio a mim, cuja aparência era semelhante e a de um anjo. E Deus terabilíssima, e não lhe perguntou de onde era, nem me disse o seu nome. Ok, ele está a contar esta história ao marido, mas versículo 8, também ele chamou este anjo homem. Versículo 8, então Manoá orou ao Senhor e disse, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Está a falar sobre este nascimento de Sansão. Mas vamos continuar versículo 9. E Deus ouviu a voz de Manoá. E o anjo de Deus veio outra vez a mulher. E ela estava no campo, porém não estava com ela no seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e correu e noticiou-o a seu marido e disse-lhe, eis que aquele homem que veio a mim o outro dia me apareceu. Neste momento, 11. Então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher e foi aquele homem e disse-lhe, eis tu aquele homem que falou a esta mulher? E disse, eu sou. Mas eu sou. Ele usou anjo do Senhor. Aparência do Senhor. Não servo do Senhor. Eu penso que foi mesmo Jesus antes de manifestar em carne, aparecendo como anjo, como homem. Então, ainda não foi revelado a Manoá, que foi anjo, mas vai ser revelado nesta passagem. Então, simplesmente, vamos ler Hebreus 13. Hebreus 13. Vamos ler versículo 1 e 2. Permaneça o amor fraterno. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns não o sabendo hospedaram anjos. Está a ver? Então, isso é pouco triste, de um sentido. Homem, seguindo ensinamento de homem,
vou criticar isto. O que disse o muçulmano? Ele disse que Gabriel tem 600 asas. 600 asas. Mas como é possível? O que está, Senhor homem, o que está atrás o teu corpo? Está a esconder coisa? Estou a ver alguma coisa acima do teu ombro ou atrás do teu ombro? Mas o que é isto? Não. 600 asas. E pessoas acreditam nisto até a morte. Sim, nossa verdade. Não é verdade. É verdade. É uma verdadeira engano? Sim. Peço desculpas, mas é a verdade. É a verdade. Mas não somente isto, Jesus apareceu antes da encarnação dele e depois da ressurreição dele como anjo. Já limos um exemplo, vamos ler Gênesis capítulo 18. Isso é muito importante, muito interessante também, vou dizer. Gênesis capítulo 18, vamos ler versículo 1. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvilhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. E levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele, vendo-os correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra, mas um destes foi anjo do Senhor. E Abraão reconhecia isto. 3. E disse, meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passas de teu servo. Ok, eu quero conversar um pouco mais contigo. Por não querer Deus desta forma, como ele vai abrir o teu olho para entender mais? Mas vamos ir atrás neste mesmo capítulo, versículo 22. Então viraram aqueles homens os rostos dali e foram-se para Sodoma. 2 deles, vou dizer. Mas Abraão ficou ainda em pé, diante da face do Senhor. Eu quero te notar uma coisa, lembra-te? Este Senhor, escrita com letras maiúsculas, tem um título reservado a Deus verdadeiro, que apareceu a Abraão como anjo, como homem. 26. Então disse o Senhor está a falar, se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo o lugar por amor deles. Abraão estava a negociar com este Senhor, que foi a aparência de Jesus antes da encarnação dele. Então, Gênesis capítulo 19, versículo 1. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, estes outros 2. E estava Ló assentado à porta de Sodoma, e vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se em rosto à terra. Mas, versículo 2, vamos ler este, E disse, eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passei nele a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E eles disseram, não, antes na rua passaremos a noite. Eles não queriam entrar. Ló estava a dobrar diante deles, evidentemente não reconhecendo a diferença entre eles e o Senhor, ou dobrando o joelho a qualquer coisa que parece ser celestial. E cuidado com isto, porque quando o homem não dobre ao Senhor só, ele pode dobrar ao outro anjo do Senhor. Mas por dobrar outro anjo do Senhor, penso que é muito possível ser enganado para dobrar perante anjo do diabo. Então,
Cuidado com isto, hein? Só merece o nosso louvor. Marco, tu és muito estreito, sim. Como a porta que leva para a vida. Sim, sou estreito. Muito obrigado. Vamos ler Atos capítulo 27. Isso é depois da ressurreição. Atos capítulo 27. Vou ler versículo 23 a 26. A Bíblia diz: porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deteu todos quantos negavam contigo. Portanto, os senhores, Paulo falando sobre este visão com outros companheiros dele, mas, portanto, os senhores, tenham bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim foi dito, e contudo necessário irmos dar numa ilha. Mas, então, simplesmente este versículo 23 é o versículo-chave, porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Foi o anjo de Deus. A Bíblia diz nesta expressão, anjo de Deus nesta expressão, mas foi Jesus. A aparência dele, como anjo. Não somente isto, Gálatas, capítulo 4, Paulo novamente. Gálatas, capítulo 4, e vou ler versículo 14. E não rejeitastes nem desprezastes isso que era uma tentação na minha carne. Antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Está a ver, hein? Jesus Cristo mesmo, anjo de Deus. Hein? Ok. Imagem de Deus, vou dizer em carne dele. Mas, por isso agora, mas como anjo. Hein? Número 3 do respeito de anjos. Mas não somente eles aparecem como homens, sem asas, mas também Jesus apareceu antes e depois da encarnação. Número 3, no Velho Testamento, era só chamado filhos de Deus. Marco, cuidado. Não filhos de Deus de nascimento. No nosso caso, novo nascimento. Está a ver? Não. Filhos de Deus pela criação. Porque Jesus foi primogênito. Unigênito significa o único que nasceu de carne, mas primogênito, primeiro para nascer dentre muitos irmãos. Sim, não falando sobre a ressurreição de Jesus. Leia cuidadosamente Atos capítulo 13, penso que 42, 43, porque Paulo faz uma distinção entre a encarnação, sendo chamado Filho de Deus, e a ressurreição. Jesus chamado primogênito, primeiro para nascer, Filho de Deus. Os anjos do Velho Testamento, filhos de Deus também, mas pela criação. Vamos ler Jó, capítulo 1. Algumas características de anjo. Hein? Eu sei, já estudou, alguns de vocês já estudaram estes assuntos, mas fique comigo. Hein? Deus quer te ser convencido. Jó, capítulo 1, versículo 6. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre elas. Satanás estava lá. Mas, capítulo 2, versículo 1. E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre elas apresentar-se perante o Senhor. Filhos de Deus, novamente, aparecendo diante do Senhor. Mas este Jó, capítulo 38. Muito interessante esta Bíblia. Jó, capítulo 38.
Vou começar com o versículo 4, vamos ler até o versículo 7. A Bíblia diz: Onde estavas tu, Deus falando com Jó, quando eu fundava a terra? Faze-nos saber, se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? 6. Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Versículo 5. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam. Quando aquela fundação da terra foi colocada? Antes da criação de homem. Os anjos estavam lá. Mas chamado nesta passagem, estrelas, mas também filhos de Deus. Filhos de Deus. Anjos são chamados algumas vezes estrelas, como já limos, mas vamos ler o Apocalipse capítulo 1. Exemplo só, hein? Apocalipse capítulo 1, e vou ler o versículo 20. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Chamaram anjos. Marco está a dizer, pastores, cuidado. Cuidado. Porque anjos, no nosso estudo de Apocalipse, iniciamos em capítulo 1. Mas não acabamos lá. Aquele livro é cheio de exemplos, anjos como estrelas. Sim. Vou dar-te outro exemplo. Vamos ler Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12. E vou ler versículo 4. A Bíblia diz: E a sua cauda, aquela do diabo, mas este besta, mas e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar a luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Mais versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Como já lemos em capítulo 4. Anjos chamados estrelas. Ok. Então, mas também alguns seguem o diabo. Mas também seremos como anjo na ressurreição. Vamos ler Mateus 22. Está aqui na Bíblia. Mateus 22. E vou ler versículo 30. Jesus falando. Porque na ressurreição nem casa nem saudado em casamento, mas será como o anjo de Deus no céu. No céu. Jesus foi muito específica com a palavra dele. Mas também vamos ler 1 João capítulo 3. Interessante. Eu tenho a esperança de um novo corpo, 1 João capítulo 3, vou ler versículo 1 e 2. A Bíblia diz: Vede qual grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos. Está a ver? Vamos ser como Jesus. Ok. Então, mas Daniel disse: Me amedrontei e cai sobre o meu rosto. No fim deste versículo 17, Daniel capítulo 8. É a resposta dele por ver anjo. Estes que reivindicam ter visão.
eles não mostram, eles não manifestam mesmo tipo de resposta daqueles que realmente acharam, estavam com anjos no Velho Testamento. Também, a mulher de Manoá, ela não sabia, também Manoá, ele não sabia, foi anjo. Eles pensavam, homem de Deus. Está a ver? Cuidado. Eu sei, quer guardar a tua doutrina, mas doutrina que quer dizer, estou a ver este grande visão do anjo, não é segundo a Bíblia. Cuidado. Daniel capítulo 8, versículo 18, estando ele falando comigo, cai adormecido com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me fez estar em pé. Eu escrevi isto. Gabriel ajudou Daniel. É muito diferente do encontro suposto entre Gabriel e Maomé, segundo os educados de maometanismo. Eles reivindicam que Maomé foi sufocado, tremendo, babando, suando, fazendo barulho de ronco com camelo. É como se ele tivesse tido uma convulsão. Não foi como Daniel. Daniel ganhou entendimento. Eu não sei o que quer dizer sobre este fábula apresentado daquele grupo. Cuidado, porque também há muitos fábulas dentro do que é chamado cristandade hoje no nosso dia. Cuidado com isto. Guarda a palavra de Deus em verdade. Até a nossa próxima vez. Pela sua atenção, quero dizer muito obrigado.